Boa tarde, hoje é domingo, dia 8 de dezembro de 2024, e nós temos realmente a notícia que marcou esses últimos 2 dias, que é a impressionante queda do governo na Síria do presidente Bashar Assad. E vários noticiários estão cobrindo isso. Agora, eles não cobrem necessariamente os desdobramentos possíveis para frente. Então eu vou mostrar algumas matérias cobertas, como esse aqui no Associated Press. São 50 anos de luta, aliás, de governo do presidente Assad, do pai dele, Hafez Assad, que depois passou para ele. E a mesma coisa no Bloomberg, a mesma coisa. O Assad caiu, o governo do Assad caiu, aqui o Bloomberg está falando. E o Bloomberg já relata hoje à tarde, no domingo, que o presidente Assad já chegou na Rússia, está seguro, trouxe a família dele e estão exilados e receberam asilo do governo russo, que sempre foi, junto com o Irã e a Rússia foram os grandes patronos e apoiadores dessa guerra civil na Síria, que começou em 2011 e que em 2019 o governo tinha que se estabilizado no oeste da antiga Síria, porque ao leste do Eufrates, quem dominava aquele território eram os americanos, junto com alguns curdos, e todas as receitas do petróleo que vêm daquela região de Deir ez-Zor, que fica ao leste do Eufrates, aquilo tudo estava sendo exportado para a Turquia, e nenhuma receita, nem do petróleo quanto do trigo, retornava para o governo do Assad. Realmente não surpreende que o governo tenha caído. Aliás, o que surpreende é que ele durou tanto, porque o que houve foram as sanções americanas e depois o petróleo, que afetaram tanto o governo sírio, enfraqueceram o país, criaram fragilidades no governo. Foi dito por aí que generais da Síria recebiam $40 por mês de salário. E realmente impressiona a queda do governo. Impressiona que, inclusive, não houve nenhuma defesa, nenhum combate, como se o exército sírio tivesse se dissolvido. New York Times, a mesma coisa. Assad foge para a Rússia e os rebeldes sírios tomam poder. Eles vieram do norte, tomaram Alepo, Hama, Homs e chegaram a Damasco. O Asia Times também relata a mesma coisa, e claro que aqui está dito claramente que os aliados da Síria, o Irã, a Rússia e o Hezbollah, não conseguiram atender a chamada de socorro do presidente Assad para ajudar. Mas a verdade, como já li e ouvi em alguns comentários, é que se o governo sírio e o exército sírio não combate, não luta, não é uma outra força armada de outro país que vai resolver. No caso da Rússia, claramente, a Rússia nunca quis e sempre disse que não colocaria tropas em território sírio, fora aquelas que controlam as bases, que ajudam a manter as bases da Rússia em território sírio. E o Irã, sim, mas o Irã nunca colocou o exército dele, sim, alimentou as milícias, deu apoio logístico às milícias, mas o interesse do Irã era, claro, manter a Síria como aliada, manter o governo de pé, mas também alimentar o que eles chamam do eixo da resistência, que era a Síria e o Hezbollah no Líbano. Aqui nós temos a BBC, a mesma coisa, mesmo relato, que o Assad escapou, fugiu para a Rússia. Financial Times, a mesma coisa, a letra está um pouquinho menor, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para que vocês possam ler. A verdade agora é que eu gostaria de novo, para mim é um recurso muito valioso, essa página
ex-embaixador indiano, que escreve um blog que para mim é indispensável a leitura, indianpunchline.com. Aqui ele deixa claro que, retornando aqui, que o Irã e a Rússia perderam seu grande aliado, são os maiores perdedores, e que o Israel e a Turquia são os grandes ganhadores. Lembrem-se que Israel agora foi meio que obrigado a fazer um acordo de cessar-fogo no sul do Líbano, porque, apesar de conseguirem ter decapitado toda a liderança do Hezbollah, eles não conseguiram. Quando eles fizeram a invasão terrestre para o sul do Líbano, agora eles não conseguiram penetrar mais do que 1 ou 2 quilômetros. Quando as perdas foram grandes o suficientes, eles fecharam o acordo de cessar-fogo. Ele é violado ocasionalmente, mas as tropas israelenses não voltaram para o sul do Líbano, por enquanto. Mas Israel não conseguiu avançar o que precisava avançar. E aí, essa é a chave da questão. A Síria sempre funcionou como uma ponte logística entre o Irã, o Iraque e o Líbano. Essa queda do governo sírio leva hoje a uma situação de muita instabilidade e muito perigo para o Hezbollah e para qualquer um que queira, digamos assim, fortalecer esse eixo contra Israel no Meio Oriente, no Oriente Médio. A Turquia, o interesse da Turquia muito provavelmente vai ser ocupar o norte da Síria e combater os curdos. Não sei o que mais vai acontecer após isso, mas esse é realmente uma demanda, uma necessidade turca. E foi o Erdogan que alimentou e financiou esses jihadistas. Quem são esses jihadistas? Os Estados Unidos também apoiou, porque tem todo o interesse em apoiar o seu aliado israelense, Israel, em cortar essa ponte de apoio logístico. E o que pode sobreviver é uma Síria retalhada, um núcleo do governo sírio ocupando aquela área da Latáquia, onde por acaso estão a base marítima e a base aérea da Rússia. Hamaim é a base aérea e ali tem uma base marítima ali por perto também. Mas realmente a situação para eles, aí não se sabe o que vai ser dessas duas bases da Rússia na Síria. Será que os Estados Unidos têm todo interesse em que os russos se retirem da Síria? Eu não sei se vai ser necessário, se vai ser possível isso, mas eu não acredito que seja tão crítico para a Rússia, mas ela perde realmente uma projeção para o Oriente Médio. O Irã não, o Irã vai sofrer mais, porque o Hezbollah é forte aliado iraniano e essa questão do apoio logístico agora vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil o Irã ter as suas rotas de transporte logístico passando pela Síria. Os jihadistas que tomaram a Síria agora são inimigos mortais do Irã, tanto quanto a antiga Al-Qaeda era inimiga mortal do Ocidente e dos Estados Unidos. Mas olha que coisa interessante. O blog do Simplicius, que é um cara que escreve muito bem, sobretudo sobre a guerra na Ucrânia, ele traz aqui, na página dele, do blog dele, ele coloca uma entrevista aqui na CNN, que basicamente, como ele escreve aqui, é uma forma de whitewash, uma forma de legitimar. Olha quem está sendo entrevistado pela CNN. Julani, que era o chefe da Al-Qaeda em Idlib e que tomou as suas forças financiadas pela Turquia, aprovadas também pelos Estados Unidos, tomaram a Síria. Mas a Al-Qaeda era o Jolani era a Al-Qaeda. Agora aqui ele está tentando criar uma nova imagem. O Telegraph, que é um jornal conservador inglês, segue nessa mesma toada.
Olha o que está escrito aqui. How serious diversity-friendly jihadists plan on building a state. Quando que um jihadista fundamentalista, um takfiri sunita, pregou algum tipo de diversidade étnica, cultural? Nunca, nunca. Os cristãos na Síria, os xiitas na Síria e qualquer um que não concorde com eles estão em uma situação de grande perigo. Se forem decapitados novamente agora, como foram durante essa guerra civil na Síria de 2012 até 2019, muita gente vai poder apontar para isso e falar, bem, eu havia dito. Só para dar uma ideia, o Jolani está sendo entrevistado pela CNN quando o FBI tem uma recompensa pela captura dele, avaliado de até 10 milhões de dólares. Quer dizer, paga 10 milhões de dólares para que alguém capture o Jolani. Não sei se já sumiu do site do FBI essa notícia. Mas é isso mesmo, gente. A coisa está complicada, não sabemos como vai ficar a Síria, mas o Irã e a Rússia sofreram um duro revés, é inegável, e resta saber como a situação se desenrola. Bom domingo, pessoal.